Rio de Janeiro, madrugada de uma terça-feira, 1938. 3 da manhã. O ar no beco das Carmelitas é denso, quase sólido, carregado por uma maresia que sobe da Bahia e se mistura com o cheiro de mofo das construções coloniais e o odor azedo de cachaça barata entranhado nas pedras. Não há lua visível, apenas a luz amarelada e doente de um lampião a gás, tremeluzindo na esquina, lutando para perfurar a neblina baixa que cobre o calçamento irregular de paralelepípedos. O silêncio nesse horário na Lapa nunca é verdadeiro. É um silêncio que esconde coisas. Ouve-se muito ao longe o chiar metálico de um bonde fazendo a curva nos arcos, mas ali, naquele corredor estreito de tijolos descascados e janelas fechadas, o único som que importa é o ritmo compassado de solas de couro batendo contra a pedra úmida. Um homem caminha, sozinho. Ele assobia uma melodia baixa, quase imperceptível. Um samba arrastado que ecoa pelas paredes cegas do beco. Ele veste um terno de linho branco, impecável, que parece desafiar a sujeira daquela rua. A calça tem o vinco perfeito, navalhado. A camisa de seda, entreaberta no peito, não tem uma única marca de suor, apesar do calor abafado da noite carioca. Na cabeça, levemente inclinado para a direita, repousa um chapéu panamá legítimo, com uma fita de gorgorão preta. O nome dele é João Francisco dos Santos. Mas a Lapa, os delegados, as prostitutas e os malandros que controlam o jogo do bicho só o conhecem e o temem por outro nome, Madame Satã. De repente, o assobio para. Não porque ele quis parar, mas porque o ar mudou. A temperatura caiu 2 graus em 1 segundo. 4 sombras, que até aquele instante pareciam fazer parte da mancha escura da parede, se descolam da alvenaria. O movimento é sincronizado, predatório. 2 homens fecham a saída atrás dele. 2 bloqueiam o caminho à frente. O beco, que já era estreito, torna-se subitamente um caixão de pedra sem tampa. O silêncio agora pesa toneladas. Você consegue ouvir a respiração pesada dos 4 homens. Eles cheiram a tensão e adrenalina. São jovens, fortes, com os ombros largos de quem carrega saco no porto durante o dia e treina capoeira nos fundos de quintal à noite. Eles não estão ali para conversar. Eles estão ali para encerrar um reinado. O líder do grupo, um sujeito atarracado com uma cicatriz feia que desce da sobrancelha até o queixo, dá um passo à frente. O nome dele é Zé Navalha. Ele tem uma dívida de jogo impagável com um cafetão rival de Satã, e aquela emboscada é o preço do seu perdão. Zé Navalha olha para o homem de terno branco, esperando ver o tremor nas mãos, o suor na testa, o olhar de pânico de quem sabe que vai morrer. Zé Navalha estufa o peito e solta uma única palavra, rouca, que rasga a madrugada. Ajoelha, o tempo congela. Qualquer outro homem cercado por 4 capoeiristas no escuro teria corrido ou implorado. João Francisco não. Ele apenas levanta o queixo devagar. Ele leva a mão direita ao colarinho e ajeita o nó da gravata. Um movimento lento, deliberado, quase aristocrático. Ele olha para os 4 homens como um professor olha para alunos que acabaram de cometer um erro grave na lição de casa. Os lábios dele se curvam num sorriso que não chega aos olhos. É um sorriso de quem acabou de ouvir uma piada interna. Ele sussurra para si mesmo, mas o eco do beco faz a voz chegar aos ouvidos de todos. Vai ser rápido. Para você entender o peso do que está prestes a acontecer nesses paralelepípedos úmidos, é preciso entender que aquilo não era uma briga de bar. Aquilo era uma execução planejada. O bando do corta-vento, como eram chamados esses 4 mercenários, não operava no improviso. Eles eram a força bruta contratada para limpar o terreno. A missão era clara: quebrar Madame Satã. Não apenas bater, mas humilhar. Deixar o homem que desfilava como um rei na Lapa estirado na lama, com o rosto desfigurado e o terno branco transformado em trapo vermelho. A ordem era destruir o mito para que sobrasse apenas a carne. Mas eles cometeram o erro clássico dos amadores. Confundiram elegância com fraqueza. João Francisco era sim um artista. Um homem que transformava a calçada em palco, mas ele era, acima de tudo, um predador que dominava a geometria da violência
Ele sabia que, num beco de 2 metros de largura, a vantagem numérica dos 4 homens se transformava no seu maior problema. 4 corpos ocupam espaço. 4 corpos se esbarram. 4 corpos bloqueiam a visão uns dos outros. Satã sabia disso, e ele estava contando com isso. Voltemos ao beco. O cerco está fechado. A distância entre Satã e os agressores diminui. Agora são 3 metros. 2 metros. Eles começam a ginga, aquele balanço hipnótico da capoeira, os braços protegendo o rosto, as pernas prontas para disparar o bote. Zé Navalha, à frente, puxa o ar com força, preparando o primeiro ataque. É nesse momento, no limiar da explosão, que Madame Satã faz algo que desafia toda a lógica de sobrevivência. Em vez de levantar a guarda, em vez de fechar os punhos ou sacar a navalha que ele sempre carrega presa na meia, ele levanta as 2 mãos abertas, palmas para cima, num gesto de paz zombeteiro. Com uma calma irritante, ele leva as mãos à cabeça e segura as abas do seu chapéu Panamá. O chapéu. Aquele objeto não é apenas um acessório, é a coroa dele. É o símbolo de que ele controla o caos. Se o chapéu cair no chão durante a briga, se amassar, se sujar, ele perdeu a batalha moral. Os 4 agressores hesitam por uma fração de segundo. O cérebro deles não processa a imagem, porque a vítima está tirando o chapéu. Essa pausa, esse milésimo de segundo de confusão mental, é exatamente onde Satã opera. Ele retira o Panamá com uma delicadeza absurda, gira-o nos dedos e, sem desviar os olhos de Zé Navalha, agacha-se lentamente e deposita o chapéu sobre uma caixa de madeira velha encostada na parede, longe da poça de lama. Ele alisa a fita preta. Garante que está seguro. Quando ele se levanta, a postura mudou. O artista ficou na caixa de madeira junto com o chapéu. Quem está de pé agora é o demônio da Lapa. A coluna está ereta, os músculos do pescoço, antes relaxados, agora parecem cabos de aço sob a pele negra. Ele não recua para a parede. Ele dá um passo à frente, entrando no raio de ação dos 4 homens. Ele invade o espaço pessoal deles. Ele se torna o centro de gravidade do beco. Zé Navalha sente um arrepio na espinha que não tem nada a ver com o frio da madrugada. Ele percebe, tarde demais, que o medo que ele esperava ver nos olhos de João não está lá. No lugar do medo, há um tédio perigoso. "Vocês vão sujar minha roupa", diz Satã, a voz calma como se pedisse um café. "E eu odeio lavanderia. A ofensa verbal é o gatilho." Um dos capoeiristas da retaguarda, o mais jovem e afoito, não aguenta a provocação. Ele rompe a formação. Ele ignora a ordem de ataque simultâneo e se lança num martelo voador, um chute alto visando a têmpora de Satã. É um golpe potente, capaz de apagar um touro. Mas para acertar um alvo, o alvo precisa estar lá. Satã não bloqueia. Ele não corre. Ele simplesmente deixa de existir no ponto de impacto. Com um movimento fluido, líquido, ele faz uma negativa, afundando o corpo rente ao chão úmido sem encostar o joelho na pedra. O pé do agressor passa zunindo no ar, cortando o vento onde 1/10 de segundo antes estava a cabeça de João. A inércia do chute arrasta o capoeirista para frente, desequilibrado. E é aí que a aula de geometria começa. Ainda agachado, Satã gira o quadril. Não é um golpe de força, é uma alavanca. Ele calça o pé de apoio do rapaz. O som é seco, de osso batendo no chão, quando o primeiro homem desaba como um saco de cimento, a cara mergulhando na poça de água suja. 1 a menos. Sobram 3. Zé Navalha grita, o pânico começando a substituir a arrogância. "Peguem ele! Agora!" Os 3 restantes avançam ao mesmo tempo. O beco fica pequeno demais. Cotovelos se chocam. Eles se atrapalham. Satã, agora de pé novamente, está no olho do furacão. Ele não parece estar lutando. Parece estar regendo uma orquestra invisível e violenta. Ele agarra o braço do segundo homem, que tenta um soco direto, e em vez de parar o golpe, ele o puxa com mais força na mesma direção. O punho do agressor passa direto e encontra o rosto do terceiro capoeirista que vinha logo atrás. O estalo de nariz quebrando ecoa pelas paredes de tijolo.
Sangue espirra no ar, mas nenhuma gota toca o terno de linho branco. Satã dança entre eles. É um balé grotesco. Ele usa o ombro para empurrar, o pé para travar, a mão aberta para desviar. Ele transforma os corpos dos inimigos em escudos. O homem que teve o nariz quebrado cambaleia, cego pela dor e pelas lágrimas, e Satã o gira, colocando-o exatamente na frente de Zé Navalha, que já vinha com uma faca na mão. Zé Navalha freia o golpe no último instante para não furar o próprio parceiro. A hesitação custa caro. Nesse segundo de paralisia, Satã surge por trás do escudo humano. Ele não está mais sorrindo. O rosto dele é uma máscara de pedra. Ele avança e, pela primeira vez na noite, ele vai atacar de verdade. Não para se defender, mas para ensinar. O beco das Carmelitas prende a respiração. A neblina parece parar no ar. O chapéu Panamá continua intacto sobre a caixa de madeira, testemunha silenciosa do que está prestes a acontecer. O massacre da reputação do bando Corta-Vento tinha apenas começado e a parte mais cruel. A parte que faria a polícia fingir que não viu nada na manhã seguinte estava a segundos de distância, porque Madame Satã não queria apenas vencer a briga. Ele queria garantir que quando aqueles homens acordassem no hospital, a simples lembrança de um terno branco fosse capaz de fazê-los tremer. E Zé Navalha, com a faca inútil na mão trêmula, estava prestes a descobrir o preço real da sua dívida. O metal da lâmina de Zé Navalha treme no ar. Não é o tremor de quem vai atacar, é o tremor de quem perdeu o alvo. Por uma fração de segundo, o líder do bando olha para a ponta da própria faca, paralisada a milímetros do pescoço do comparsa que Madame Satã usou como escudo. O suor escorre pela testa de Zé, ardendo nos olhos, cegando-o momentaneamente. Ele sente o cheiro azedo do medo exalando dos seus próprios homens caídos no chão molhado. E é nesse instante de dúvida, nesse hiato onde a coragem abandona o corpo e sobra apenas o instinto de fuga, que João Francisco se move. Não é um movimento humano. Testemunhas diriam depois que parecia uma sombra se alongando. Satã solta o escudo humano. O homem do nariz quebrado desaba gemendo, inútil, e encurta a distância final. Zé Navalha tenta recuar, tenta reajustar a base, mas o beco das Carmelitas não perdoa erros de cálculo. O calcanhar de Zé bate num paralelepípedo solto. O equilíbrio se desfaz. Satã não dá um soco. Isso seria vulgar. Ele avança com a mão aberta num tapa seco, estalado, que acerta o pulso de Zé Navalha com a precisão de um cirurgião amputando um membro gangrenado. A faca do agressor voa, girando no escuro, tinindo contra a parede de tijolos antes de cair inofensiva na lama. Agora Zé está desarmado, e Satã está a um palmo do seu rosto. Você esperaria que, nesse momento, a fúria tomasse conta, que João Francisco descarregasse a raiva de ter sido emboscado. Mas o que acontece é muito pior. O rosto de Madame Satã permanece impassível, sereno, quase entediado. Ele segura a lapela da camisa suja de Zé e, com um puxão seco, traz o rosto do homem para baixo, forçando-o a olhar nos seus olhos. Eu avisei. Satã sussurra. A voz é macia, aveludada, contrastando com a violência do ambiente. Eu disse que ia ser rápido. Zé tenta levantar os braços, tenta uma defesa desesperada, mas Satã desfere uma vingativa, um golpe de capoeira onde ele entra por baixo da guarda e trava as pernas do oponente. O mundo de Zé Navalha vira de cabeça para baixo. Ele sente as pernas serem varridas e as costas baterem com violência contra o chão frio e úmido do beco. O ar sai dos pulmões dele num ruído gorgolejante. Ele está no chão, derrotado, humilhado, mas ainda consciente. Ele abre os olhos buscando o ar e vê a figura de terno branco torreando sobre ele. A silhueta recorta a luz fraca do lampião da esquina. E então, o detalhe que transformaria aquela noite em folclore urbano acontece. Ninguém viu a mão de Satã ir até a meia. Ninguém viu o brilho do aço sair do bolso. Foi mágica, foi ilusionismo. Num piscar de olhos, uma navalha prateada, afiada como bisturi, surge na mão direita de João Francisco. Ele não ameaça, ele não gesticula. Ele apenas agacha, dobrando os joelhos com a elegância de quem vai amarrar o sapato,
e encosta a lâmina fria na carótida de Zé Navalha. O metal gelado contra a pele quente e suada faz o corpo do capoeirista travar em rigidez cadavérica. Zé para de respirar. Ele sabe que um espasmo, um soluço, e a vida dele termina ali, esvaindo-se no esgoto da Lapa. O silêncio volta ao beco. Um silêncio absoluto, pesado, sagrado. Os outros 3 agressores, 2 contorcendo-se de dor e um tentando limpar o sangue do rosto, congelam. Ninguém ousa fazer barulho. Até o vento parece ter parado de soprar para ouvir o que Madame Satã vai dizer. João aproxima os lábios do ouvido do homem caído. Ele não precisa gritar para a plateia imaginária. Ele fala apenas para Zé, mas a mensagem é para o Rio de Janeiro inteiro. Aprende a cair, moleque. Satã diz, girando levemente o pulso, fazendo a lâmina pressionar a pele sem cortar. Porque levantar hoje tu não vai. Ele sustenta o olhar por mais 3 segundos. 3 segundos que duram uma eternidade, onde Zé Navalha vê toda a sua vida passar diante dos olhos e entende com clareza cristalina que ele nunca foi o predador. Ele sempre foi a caça. Então, com a mesma rapidez sobrenatural com que apareceu, a navalha some. Satã se levanta. Ele não chuta o homem caído. Ele não cospe. Ele simplesmente vira as costas, como se Zé Navalha fosse um saco de lixo deixado na calçada, indigno de mais atenção. João caminha até a caixa de madeira encostada na parede. O chapéu Panamá está lá, intacto, imaculado. A fita preta brilha sob a luz difusa. Satã pega o chapéu pelas bordas, com as pontas dos dedos, tratando-o como uma relíquia religiosa. Ele o examina brevemente, sopra uma poeira inexistente e o coloca na cabeça. Ele ajusta a inclinação, levemente para a direita, cobrindo um pouco o olho, devolvendo o mistério à sua figura. Ele passa as mãos pelo terno de linho, estica o paletó, ajeita a gravata. Nem uma gota de sangue, nem um rasgo, nem um amassado fora do lugar. Ele olha para a saída do beco. Na esquina, parcialmente ocultos pela neblina, 2 policiais observam a cena. Eles viram tudo. Viram a emboscada, viram a defesa, viram a navalha no pescoço. Mas eles permanecem imóveis, com as mãos longe dos coldres. Eles trocam um olhar rápido e decidem, naquele exato momento, que não viram nada. Porque prender um homem é uma coisa. Tentar prender uma lenda que acabou de desmantelar 4 capoeiristas sem desmanchar o penteado é pedir para entrar na estatística de óbitos. Eles dão meia volta e somem na noite. Satã retoma a caminhada. Os sapatos de couro voltam a bater no paralelepípedo, e então o assobio volta. A mesma melodia, no mesmo tom, continuando exatamente da nota onde havia parado antes da interrupção, como se os últimos 5 minutos nunca tivessem existido. Ele sai do beco das Carmelitas e entra na avenida principal da Lapa, desaparecendo na neblina, deixando para trás 4 homens quebrados que, a partir daquela noite, mudariam de profissão ou de cidade. Nas horas seguintes, a história correu como pólvora. Nos botecos, nos bordéis, nas delegacias. Cada vez que era contada, os detalhes aumentavam, mas o núcleo era sempre o mesmo, a elegância. Zé Navalha nunca mais pisou na Lapa. Dizem que se mudou para o subúrbio e virou crente, assombrado pela memória daquele aço frio no pescoço. O bando do corta-vento dissolveu-se antes do amanhecer. Mas o que ficou gravado na pedra daquela rua não foi a violência, foi a lei. A nova lei de João Francisco. A reputação dele mudou de patamar. Ele deixou de ser apenas um malandro perigoso para se tornar uma entidade intocável. Ninguém mais tentou emboscá-lo em lugares fechados. Ninguém mais ousou tocar no seu chapéu. Ele provou que o verdadeiro poder não está enquanto você bate, mas enquanto você controla o caos ao seu redor sem perder a postura. Aquela terça-feira de 1938 ensinou ao Rio de Janeiro uma lição valiosa sobre geometria social. Você pode cercar um homem, pode ter a vantagem numérica, pode ter a força bruta, mas se esse homem for Madame Satã, você está apenas trancado no escuro com algo que você não compreende. E agora, eu te pergunto, olhando para a frieza desse desfecho, se você estivesse naquela situação, cercado, 4 contra 1,
com uma navalha na mão e o líder dos seus inimigos rendido no chão, você teria a frieza de poupar a vida dele só para garantir que a lenda do seu nome fosse mais dolorosa do que a morte? Ou você teria terminado o serviço ali mesmo? A resposta diz muito sobre quem você é. Se você gostou dessa mergulho nos arquivos sangrentos da Lapa, deixa o seu like e se inscreve agora. As ruas antigas do Rio estão cheias de histórias que a história oficial tentou apagar, e eu vou trazer todas elas para você. Até a próxima.